Então vamos trabalhar hoje com o levantamento radiométrico, tá? Vamos ver um pouquinho da teoria sobre o levantamento radiométrico, para daí então a gente prosseguir e ver como é que se faz um levantamento radiométrico. Então, sempre lembrando que a gente está vendo aqui sobre o levantamento radiométrico, justamente porque ele está previsto na normativa 52, que complementa, né, ou faz as indicações necessárias para o cumprimento da RDC 330/2019. Então, como a gente tem essa norma, certo, que exige que façam uns testes, embora que o levantamento radiométrico não é exatamente um teste de controle de qualidade, mas vocês vão ver que está incluído, né, como teste de aceitação, ok, e controle de qualidade. E tudo isso está previsto no anexo 1. Então não é exatamente um controle de qualidade, mas enfim, está lá listado como, né, como se fosse. E o que a gente tem lá, então, o G significa geral, ou seja, todos os equipamentos que emitem radiação, fixos ou móveis, convencionais ou CR, DR, devem fazer esse teste. Só que a questão do levantamento radiométrico ele tem a ver com a sala, área, certo? Então, a condição de você usar um equipamento fixo, automaticamente você tem aquela área que ele é usado. Com relação ao equipamento móvel, mas se ele é móvel, eu vou usar de vez em quando no berçário, de vez em quando no centro cirúrgico, de vez em quando eu vou usar até mesmo num leito, numa enfermaria, enfim, né, no pronto-socorro, etc. Como é que fica a questão do móvel? Bom, a legislação sempre fala o seguinte, que se o equipamento móvel for usado como fixo, certo? Então a condição de ele ter rodinha e sair do lugar não quer dizer absolutamente nada, certo? Então se você tem uma sala, o equipamento ele é fixo no chão, ou seja, ele é parafusado, ele é móvel, mas aquela sala é uma sala de radiografia, uma sala onde você vai fazer normalmente exames radiográficos, tá? Durante todas as manhãs ou todas as tardes, por exemplo, tá? Ou então eventualmente no final de semana, num plantão, você desloca o equipamento em determinado local de centro cirúrgico, você desloca lá para uma sala específica onde vai ser feito o atendimento de emergência. Enfim, qualquer situação em que esse equipamento fixo, esse equipamento móvel fique fixo do ponto de vista de local de uso, aquela sala passa a ser então uma sala onde há necessidade de fazer o levantamento radiométrico e, se for o caso, até a blindagem, certo? Então esse é o ponto principal. Por exemplo, eu tenho uma sala de centro cirúrgico, ortopédico, então ele pode ser móvel, porque ele pode ir para um lado da mesa, para o outro lado da mesa, né? Você pode mexer nele, mas aquela sala de cirurgia, enfim, só serve, ou só é usado, muito usado para ortopedia. Então você tem cirurgias, enfim, os procedimentos, vários de manhã, vários à tarde, eventualmente durante a madrugada, e o equipamento está ali. Ele se desloca, mas ele é utilizado como se fosse fixo. Nesse momento você tem que fazer o levantamento radiométrico, tá? E aí, se for o caso, até depois blindar a sala. Agora, se esse equipamento móvel vai para uma sala de UTI que ela é usada uma vez por semana, de vez em quando há uma necessidade, é usada no berçário, né, tá, na UTI neonatal, de vez em quando um ou outro exame é feito por semana e tal, aí de acordo você pode ver os cálculos e como se fosse, por exemplo, fazer uma blindagem, não há necessidade de blindagem porque o uso é pequeno. Se você usa pouco e não há necessidade de blindagem, a princípio não há necessidade do levantamento radiométrico também, certo? Lembrando que todos os testes, né, por uma questão justamente de proteção radiológica e de qualidade, todos os testes têm que ser feitos durante a aceitação, ou seja, quando você monta seu
equipamento, a sua sala, enfim, o seu serviço. É importante que você faça isso. E depois também quando você faz a troca de equipamento, alguma coisa assim. Tá? Até para aceitar um novo equipamento, aceitar uma nova sala. Quadrenal, porque se você supõe que essa sala não vai se deteriorar, não vai estragar, digamos assim, tá? Agora, claro, sei lá, deu um terremoto ou um bate-estaca do lado do seu serviço, por exemplo, que aí sacode tudo, abre trincas, abre fissuras em algumas paredes, tem que verificar se essa fissura está deixando passar a radiação, certo? Houve abriram uma porta, trocaram de lugar, vai influenciar na barreira, na blindagem, então, de novo tem que ver, certo? A própria troca do equipamento, você trocou o equipamento, tem que ser feito novo laudo, novo levantamento, tá? Se não acontecer nada, a princípio a cada 4 anos, 4 em 4 anos, certo? Sempre lembrando que o teste ele é feito para uma determinada sala, uma determinado equipamento, uma determinada condição de uso, etc. Tá? Qualquer coisa que você altere procedimento, não fazia fluoroscopia, agora vou fazer fluoroscopia. Certo? Eu não tinha book mural, agora botei book mural. Tudo isso tem que ser refeito o levantamento. Tá? Aqui estão as tolerâncias, como a gente sabe, área livre, que geralmente é público, área controlada, que é trabalhador, né? Aqui foi dado em ano, antigamente se dava por semana, que era mais fácil de calcular, mas a questão é 50 vezes mais ou 50 menos, conforme você usa ano ou semana, certo? E o nível de restrição é o seguinte, caso você detecte que durante o levantamento radiométrico houve um pequeno desvio desses valores, né, para mais, um 0,6 aqui na controlada em vez de 5, de repente deu 5,5, deu 6, o que acontece? Você mediu, deu 5, fecha a sala e vamos fazer uma obra aqui, colocar mais blindagem, isso e aquilo, vai demorar 1 mês, 2 meses, fecha a sala. Não. Até 10 milisievert é uma restrição, ou seja, você vai, quando identificou isso aqui, você vai medir de novo, vai ver o que está acontecendo, se é uma questão da blindagem, se é algum erro de cálculo que acontecer, enfim, se é a barreira. Então, te dá um tempo aqui um pouco maior para que você resolva. Não simplesmente mediu, deu errado, já fecha. Não. Vai investigar e tal, e você tem um prazo, não está escrito na norma, mas algo razoável, né? É uma obra de blindagem, vai demorar 1 mês, 2 meses, talvez 3 meses, sei lá. Tudo bem, então, desde que você esteja abaixo do nível de restrição aqui, por exemplo, 10 milisievert, você pode, então, manter essa sala, tá? Você pode diminuir os procedimentos, fazer menos exames, ou seja, produzir menos radiação. Então, tudo isso é possível de ser feito, certo? Então, essa questão do nível de restrição, uma certa tolerância, é interessante nesse sentido. Você dá um pequeno prazo, né, para resolver e não simplesmente já condenar o equipamento, condenar a sala e com isso você não poder mais trabalhar, certo? Então essa é a ideia, a gente tem que sempre cuidar isso, ok? Muito bem. Lembrando que para executar o teste, executar o levantamento radiométrico, não tem exatamente padrões e procedimentos, tá? É bem complicado, isso até internacionalmente eu já andei pesquisando, é um pouco complicado ter exatamente uma rotina de teste. Como fazer, como executar, quantas vezes medir, que altura medir da parede, o levantamento e assim por diante. Tá? Então, o que a gente tem, que até, apesar de alguns pequenos problemas, mas deve ser louvado, é a portaria 453, que foi complementado com a resolução 1016 de 2006, que era um documento que falava desempenho de equipamentos e segurança. Na verdade, era a lista de testes, né, que tinha na RDC 330, e como fazer os testes. Como fazer os cálculos, etc, etc. Então, apesar de ter sido revogado, a gente lembra que a 330 ela revogou, certo, os
procedimentos, enfim, todas as regras da RDC 10, da RDC. Então, embora tenha revogado todas as normas relativas a 10.16, todos os testes e a própria 453, é o que a gente tem de melhor, digamos assim, de como utilizar. Então, a gente acaba usando esse documento até que alguém faça alguma coisa. Tá? Então, é o único documento, a princípio, que estabelece como fazer os testes. Então, por isso que a gente se baseia ainda nele. Ok? Vai ser um pouco estranho, mas é o que a gente tem. Bom, então, no caso do levantamento radiométrico, por que a gente faz o levantamento radiométrico? Tá? Então, é sempre importante a gente lembrar isso. Não é só cumprir a lei, não é porque manda fazer que a gente faz. Tá? É porque tem um objetivo, tem um sentido em termos de proteção radiológica. Tanto para os trabalhadores, no caso vocês, que vão ser lá tecnólogos que vão estar operando os equipamentos, ou eventualmente estão lá na equipe ajudando, talvez um colega operando e você estando ali dentro da sala, ou você vai estar numa sala anexa, tá? Uma câmara escura, numa sala de processamento, enfim, e vai também estar recebendo um pouco dessa radiação espalhada, enfim, que vai ultrapassar as paredes. Então, é uma questão de proteção para vocês, certo? E também serve não só para ver o que está sendo blindado, né, o que está chegando do outro lado da parede, né, que tem aqueles níveis para proteção pública e de outros trabalhadores, mas também isso pode ser um indício, né, de que aconteceu alguma coisa com o seu equipamento, por exemplo. Então você fez o levantamento radiométrico, está tudo certo, fez lá um último teste de controle de qualidade, não sei como está tudo funcionando. Quando você vai fazer por algum motivo o levantamento radiométrico, os números não batem. Aí você pode pensar, é a barreira, é a parede que deu o problema, ou então você pode pensar que houve alguma coisa que possa ter sido, por exemplo, seu equipamento, fuga de cabeçote, por exemplo. Tá? Então isso pode também ajudar a te chamar a atenção para outras coisas, certo? Segundo, então, também é a questão da dose equivalente no público, os trabalhadores, para garantir que ninguém receba uma dose não necessária. Tá? Assim como, possivelmente, se você estiver na rua e um carro, um ônibus, jogar uma fumaça na sua cara, você vai dizer, puxa, estou respirando essa fumaça, eu não quero respirar, eu não tenho nada que respirar essa fumaça, né? Estou aqui caminhando na calçada e levando fumaça na cara. A mesma coisa as pessoas vão dizer, eu não quero receber radiação quando eu estou caminhando dentro do hospital. Essa radiação tem que ser contida, assim como a fumaça teria que ser contida pelo escapamento do carro, do ônibus, etc. Tá? Então a mesma coisa. Então por isso que a gente tem que se preocupar também, porque a gente também é usuário, cidadão, paciente, né? Nós também estamos do outro lado. Então, eu estou protegido como tecnólogo, eu tenho biom, porque eu uso avental de chumbo. Se o público levar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema. Não é bem assim, tem que pensar que a gente também é paciente, a gente também é público, né? A gente também está do outro lado, também vão estar recebendo. E assim como a gente se preocupa, às vezes, com contaminação em alimentos, né? Às vezes, quando se fala em agrotóxicos e coisas do tipo, contaminação no mar, na água, a gente tem que pensar também a radiação como uma espécie de uma contaminação. Então, se a gente não quer comer um alimento, tomar banho, água poluída, alguma coisa, a gente tem que pensar também que eu não quero um ambiente com radiação indevida. Certo? Então, de novo, aceitação, quadrenal, etc, etc. Né? Então, um medidor de radiação, um monitor de radiação, treina, certo? Para medir a sala. Um nível de bolha, como eu disse, nunca é demais, porque se você fizer angulações na ampola para simular algum tipo de exame, então é importante, certo? Você ter isso. Tá? E um objeto espalhador equivalente a um abdômen, que a gente chama de fantoma. Então vai ter, por exemplo, um balde d'água, certo? Um balde d'água de 20 litros que você coloca. Ou uma caixa de plástico, né? Aquelas caixas que a gente usa às vezes para botar, guardar roupa, guardar caderno, porcaria que a gente tem em casa, aquelas caixas de plástico, que dê ali um
uns 20 litros, tá? Mais ou menos por aí. Não que essas caixinhas, né? De potezinho de plástico, a gente usa na cozinha muitas vezes porque são pequenos. Ali é 1 litro, 2 litros, 3 litros de água. Seria aqueles maiores mesmo que o pessoal usa para guardar as coisas, certo? Isso aí vai ser o objeto espalhador. Muito bem, qual é a metodologia, né? Mais ou menos adaptado lá da 10.16, né? Eu dei uma reduzida, dei uma melhorada aqui no texto. Alguma dúvida, algum detalhe a mais, vocês podem olhar na 10.16 naquele manual. Então, desenhar a sala, certo? Identificando áreas adjacentes, o que está depois da parede, e anotando suas dimensões. O que significa? Como eu disse, é feito para uma sala. Quando faz o levantamento radiométrico, é feito para aquela sala, daquele tamanho, naquelas condições. Então, por isso é importante você desenhar. Ou você escreve as dimensões, ou se você pegar lá junto com o arquiteto e engenheiro, tiver a planta em escala, né, 1:100, 1:50, enfim, para 25, aí você com uma régua, qualquer dúvida, você mede em cima do desenho. Como hoje se usa muito tudo no computador, né, então não tem muito sentido você fazer escala, porque de acordo com a tela do computador você vai ter uma dimensão, então pode ser um pouco difícil você medir com uma régua em cima da tela do computador ou do celular e você achar a sua medida. Então, melhor. Bom, representar, identificar, né? Você pode desenhar qualidade se quiser, ou pode simplesmente uma coisa onde é que está o tubo, onde é que está o comando, biomas, portas, janelas, mesa, exame, tal, etc. Então sempre é importante desenhar tudo que está lá de importante, é claro. Como eu disse, o levantamento é feito em cima da sala e do equipamento e dos procedimentos. Então, qualquer alteração tem que ser feito no laudo. Então, se alguém for verificar se aquele laudo está válido, ele vai ver se está dentro dos 4 anos, né, da vigilância. E além disso, ele pode, de repente, ir lá olhar. Não, tudo bem, esse é um laudo feito da sala 1, da sala 2, da sala 3, da emergência, da UTI, etc. Ele pode ir lá e olhar o desenho que foi feito, que consta do laudo, tá? O laudo tem que ter o desenho, e comparar com a situação real, certo? Ir lá e olhar, eventualmente medir, ver se está no mesmo lugar o aparelho, assim por diante. Bom, registrar os pontos de interesse, ou seja, onde que eu vou medir, porque, de novo, as medidas e o local tem a ver com a sala e com a posição do equipamento, para ver se deu certo, até para se alguém desconfiar, dizer, não, mas se eu fizer uma porta no outro lugar, você mediu num ponto, se eu fizer a porta exatamente nesse ponto, se eu fizer a porta mais à direita, à esquerda, será que vai ter problema de fuga, de radiação ou não, etc. Então, você sabe exatamente o que mediu, você tem condições de ver outros locais, estão mais distantes, mais próximos, etc. Pode influenciar ou não. Selecionar maior tensão, para justamente maior tensão ter mais penetração, né, os fótons na parede, na blindagem, também que provoca uma maior radiação de fuga também. Tempo de exposição e corrente de acordo com o monitor ou medidor de radiação escolhido. Tá? Então isso aí é importante você ter a noção de como que funciona esse equipamento, tá? Para então verificar se está adequado. Por quê? Como a gente já comentou, é comum você ter equipamentos que têm um certo tempo morto, ou seja, eles demoram um pouco para responder, certo? A presença da radiação. Então sempre tentar um pouco mais de tempo e um pouco mais de corrente anótica. Claro, sem exceder muito, sem exagerar, porque isso, como você vai fazer vários disparos, com alta tensão pode esquentar muito o equipamento, depois pode desligar por um tempo, você tem que esperar para fazer de novo a segunda posição, terceira, assim, então evitar esquentar muito o equipamento. Anotar todos esses valores são importantes, principalmente MA e tempo. Selecionar o maior tamanho de campo permitido, ou seja, colimação toda aberta para ter bastante radiação espalhada, certo? Ver a questão do detector,
como que ele vai medir essa radiação, se já vai medir em taxa, se já vai medir por segundo, por hora, ou se vai fazer a medida acumulada, ou seja, vai medir toda a radiação que você disparar naquele instante, tá? Naquele teste. Certo? Vai medir tudo. Ou ele já vai medir e dividir por segundo. Enfim, tá? Normalmente o ideal é por integração, que a gente medida total, tá? Toda a quantidade de radiação produzida durante aquele disparo, certo? Daí você anota, vou fazer outro disparo, mede de novo, etc. Aí tem que zerar ele, né? Tem que avisar agora zera para medir de novo no próximo disparo, tá? Então aqui um exemplo, então eu desenhei, né? Fiz o desenho bonitinho, coloquei os pontos que eu vou medir, ponto 1, 2, ponto 3, 4 e assim por diante. Fui dizendo, ó, onde é que está o comando, o que é que tem aqui, câmara escura, tem uma sala de espera, quarto de descanso, banho, não está escrito, mas é um banheiro, corredor e assim por diante. Então tem que fazer o desenho, tenho que botar onde que está o equipamento, tá? Lembrando, o equipamento é importante, book mural. Se eu pegar esse equipamento e trocar ele de lugar, botar mais perto da parede, se eu trocar esse book mural aqui e achar que por qualquer motivo quero botar aqui desse lado, todo o levantamento radiométrico tem que ser, tá? O levantamento, o laudo é feito para essa condição. Troquei o biombo aqui, o biombo foi colocado mais apertado, ou tirei o biombo por qualquer motivo, mas o comando continua aqui. Então, de novo, eu fiz um laudo que inclui esse biombo, foi feito medida, agora não tenho mais, certo? Então tá aqui, fiz todos as medidas, etc. Aqui também, se fosse um odontológico, né, embora esteja trabalhando com raio-x convencionais, só para dar a ideia do que você tem que dizer. Sala de estudo, circulação, box 2, um outro desses aqui, seria o box 1, circulação interna, onde está o visor. Então veja, a princípio vai ser feita uma medida no visor, que é importante, por quê? Porque o tecnólogo vai ficar aqui com a cara aqui olhando para ver se o paciente não vai se mexer, e aqui tem uma porta. Pode ter alguém aqui esperando e tal, então tem que ver se a porta está blindando, etc. Certo? E depois as outras distâncias aí. Ok? Então aqui só para mostrar a importância de desenhar. Claro, aqui desenhou bonitinho, a cadeira, etc. Não precisava tanto, né? Podia só botar e dizer, olha, o equipamento está aqui. Certo? Então aqui está o desenho, aqui está mais ou menos real. Muito bem. Direcionar o feixe para cada barreira ser avaliada. Colocar o objeto espalhador na posição que seria ocupada pelo paciente. Tá? Utilizar a distância foco-filme, representando. Então, o que acontece? Eu vou fazer book mural. Então, eu coloco o balde de água lá no book mural, jogo a radiação. Fazer na mesa. Joga a radiação pro balde de água lá, contra a mesa, vai para o chão. Então, eventualmente, eu posso fazer um exame inclinado, né? Tem exames de crânio, 15, 20 graus na mesa. Exames de ombro também, tem alguns exames de ombro que são inclinados. Então o que eu posso fazer? De novo, boto lá mais ou menos o balde d'água e inclino o cabeçote e vejo para qual parede mais ou menos ele está indicando, né? Parede 1, parede 2 e assim por diante. Disparo e meço lá na parede. Tá? Então faço todo essa preparação aqui com balde d'água, certo, etc. Me posiciono atrás da barreira, se for, e vou medir no primeiro ponto, né? O ponto A, o B, o C, o 1, 2, 3, enfim. Bom, outra coisa também que não se fala muito, qual é a altura? Poderia estar atrás da barreira, mas indo quase que lá no chão. 10 centímetros do chão. Poderia medir a 2 metros de altura. Sim, a 1 metro. Qual a altura? Então, normalmente, a gente faz próximo, em torno de 1,5 metro. Se der um pouco mais, 1,70 m, a altura ali mais ou menos da tireoide, tá? Nessa faixa de 1,5 metro.
certo? E 1 metro já daria gônadas, né? Partes mais possíveis, então normalmente em torno de 1,5 m, 1,40 m. Tá? Isso também não está em nenhum lugar, por isso que a gente diz. A gente não sabe exatamente como fazer os testes, né? Não há nada escrito, e o pouco que a gente tem, que no caso era a 1016, aquele manual, a gente se utiliza, mas lá também não fala na altura. Muito bem. Realizo uma exposição, anoto, né? Então, claro, quando você faz uma medida, você anota, né? A regra teste diz anote, né? Não esqueça de anotar, não é só ficar disparando, ter que testa. Anotar. Certo? Bom, aqui fala em uma exposição, mas aí você pode ter erros de repetição, então se você quiser fazer 2, 3 disparos, 4 disparos para tirar a média depois e tal, também é interessante, né? A norma antiga, né, já revogada, falava em uma exposição. O ideal do ponto de vista de metrologia, de qualidade, etc., é você fazer sempre 4 medidas, tá? Daí tu dá a média dessas 4, etc. Bom, aí depois o que você faz? Repete para os outros pontos. Então eu fiz a parede 1, parede 2, vou para a 4, etc. Aí faço em toda a barreira. Se ela é barreira primária, eu faço primária. Eventualmente se ela for em secundária, se eu acho que vai radiação, também faço a medida, tá? Com espalhamento secundário, primária, assim por diante. E depois a gente realiza os cálculos. Eu vou já passar para vocês em função da carga de trabalho, fator de uso e fator de ocupação. Por que é feito isso? Isso também é muito importante. A gente faz a medida, tá? E é um disparo e muito possivelmente vai acusar a radiação. Certo? E aí alguém vai dizer, tem radiação aqui, a barreira não está funcionando. É bem assim. Qual é o valor dessa radiação? Geralmente vai ser mínimo, tá? Porque é um disparo só. A questão é assim, esta radiação sendo produzida 1, 2, 3, 5, 10, 500 vezes ao longo da semana, ao longo do ano, sei lá, né? Se você fizer o cálculo anual anual. Isso representa um total de radiação acima ou abaixo do limite? Essa é a questão. Então, normalmente você vai medir a radiação. Em muitos casos vai ter valor, puxa, aqui eu estou mais próximo, a radiação deu mais alta, puxa, aqui eu estou mais longe, a radiação deu mais baixa, obviamente. Então aqui é um lugar bom, ali é um lugar ruim. Não, você tem que fazer obrigatoriamente todos os cálculos, tá? Para verificar se a quantidade produzida pela semana, ou no ano, se você quiser, é abaixo do limite. Tá? Então aí você vai ter que usar alguns fatores, alguns ajustes para transformar essa única medida como se fosse uma medida repetida as 100 vezes que você faz o exame na semana ou as 500 vezes que você faz o exame na semana. Tá certo? Claro que não é por exame que você faz, mas você pega essa medida como sendo o pior caso, KV maior, tenta usar sempre uma corrente, uma MA maior, corrente um tempo um pouco maior, para ser sempre, de uma certa maneira, o pior caso. Tá bom? E aí faz os cálculos necessários. Certo? Então aqui, o que eu coloquei? Justamente, quais são os tempos de ocupação, 1/16 para um corredor, quanto de radiação direta vai aqui, qual é o uso daquela radiação, porque de novo, estou fazendo teste, uma quantidade mínima de radiação, tá? Um disparo, só que eu dou um disparo, 500 disparos, só que desses 500 que eu dou, que eu fiz o teste só, 10% vai para essa parede como primária, né? Mais 10% aqui natural e assim por diante. Faz aqueles ajustes, né, de uso e de ocupação. Quanto uma pessoa ficaria aqui parada, por exemplo, em 8 horas por dia, quanto que ela ficaria? Ficaria no máximo meia hora aqui. Então, esse é o tempo de radiação que ela vai receber. Num quarto de descanso, tá?
ficaria 1 hora aqui do dia. Por quê? Porque justamente aquele plantonista que acorda, atende as pessoas, depois vem cá, dá uma descansadinha, daí vem, chega outro, acorda, vem outro, né? Alguma coisa, ou sei lá, ou no horário do almoço, vai descansar, enfim. Os valores você sabe, vocês podem seguir o que for dito, você não tem muita experiência, se a pessoa lá da clínica do hospital não consegue lhe dar valores adequados, você pode usar então os valores tabelados. Senão você pode dizer que que esse banheiro quase nunca é usado. Não dá nem para dizer que a pessoa vai ficar meia hora por dia. Ou o banheiro está até interditado, enfim. Certo? Então aqui eu uso 0,1, 10% por causa do book mural. E o P aqui que é a condição de ser área livre ou controlada, é uma área livre, área de público, né? Para isso aqui público, mesmo que seja um trabalhador, mas é um enfermeiro, um secretário, coisa que não tem nada a ver com a radiação em si. Então o limite é de público, tá? Aqui tá público, assim. Aqui eu usei o fator 1 porque eu usei que aqui não vai radiação direta, né? Vai direta, por exemplo, aqui 0,1, mas se eu medir aqui, a radiação que vem aqui é a radiação, por exemplo, espalhada. Então toda a radiação que eu medir aqui é uma radiação espalhada e vai ser sempre 1, tá? Aqui é a mesma coisa, que só vai radiação espalhada, é sempre 1, né? O fator de uso, tempo é sempre 1, o fator de uso é 1, mas é espalhado, então não precisa nem colocar o 1, tá? E também uma câmera escura, a proteção é 0,1 porque é o mesmo trabalhador aqui da área da radiologia, então se ele está aqui, ele pode estar aqui, então ele tem que ser protegido, certo? Desculpa que está errado aqui, 0,1. Foi errado, tá? Então aqui é público, é 0,01 de área livre, e aqui é trabalhador, é 0,1 como esse aqui. Tá? Então aqui sempre você está recebendo radiação, e aqui a princípio não recebe, não fica tanto tempo, porque se você está aqui, você não está lá, e assim por diante. Então a briga, né? Se a pessoa está disparando aqui, ela não está aqui na câmara escura. Mas às vezes pode acontecer de você ter ter 2 salas. Então um está operando aqui, o outro está na câmara escura, porque tem uma outra sala, enfim. Então tem que saber em que condições isso aqui é ocupado para usar o tempo correto. Certo? Então todos esses índices são usados para fazer a adequação da medida. Aqui alguns exemplos, né? De novo, será que isso aqui está a 1,5 m de altura da mesa? Desculpa, do chão, tireoide, eu poderia fazer mais baixo, que o operador estaria sentado, então a questão da cabeça dele, tireoide, eu poderia botar mais baixo. Mas aí tem um médico que fica de pé aqui, vendo a imagem, porque a sala é pequena, enfim. Não há uma regra, vai um pouco pelo bom senso. Então tá aqui, também essa distância aqui do vidro, vou colar no vidro, vou botar um pouquinho, posso medir mais longe, porque aqui tem uma mesa, ninguém vai sentar na mesa e ficar aqui, as pessoas vão ficar aqui um pouco mais longe, posso, tá? Aqui também mostrando aqui os pontos, né? Aqui para mostrar o seguinte, normalmente, tá? Experiência, né? A porta é o lugar mais fraco, porta onde tem menos blindagem. Ela até tem uma boa blindagem no geral, mas o que acontece? Na fresta, tá? Às vezes pode ter uma falha, não sei, tá? Ou então na maçaneta, certo? Então, aqui na fresta ou na maçaneta, porque o pessoal fura a porta, bota tudo de chumbo, chega na hora, porque tem que passar parafuso, porque isso, porque aquilo, aí vai lá, corta chumbo, corta tudo, ou nem coloca o chumbo, né? Já faz o recorte ali. E aí a maçaneta é o lugar mais fraco. Então a gente mede parede para ver se a parede está blindada e mede aqui maçaneta ou então a questão da fresta. Saúde, obrigado. Certo? Então eu já peguei uma vez aqui a fresta, certa abertura, dava para ver que não estava e realmente ali passava a radiação. Aí é só passar uma lâmina de
ali, o alumínio, faço o ferro mesmo, coloco uma laminazinha ali no batente e tal, para a radiação não passar. Certo? Então a gente mede aqui na parede e é comum também medir na porta. Ah, posso medir no meio da porta? Pode, não tem problema nenhum. Pode medir no meio da porta e medir na maçaneta, até para saber se a porta tem blindagem e a maçaneta não tem, né? Ou tem uma blindagem mais fina. Tá? Então, realmente não há indicações precisas de onde medir. Vai da situação, do local, às vezes até mesmo da experiência de quem está fazendo, saber essas coisas. A gente sempre indica assim, o que é o ponto mais fraco. É aqui, por exemplo, poderia ter o interruptor aqui, certo? Ter o interruptor e o que acontece? A mesma coisa, de acordo com como foi feita a blindagem, depois veio o que é comum, né? O que eles fazem? Faz a parede inteira, depois cava aqui, faz um buraco aqui para botar a caixinha do interruptor, certo? Depois, e também depois rasga, às vezes, para botar a tubulação. Então, se a blindagem foi feita desse lado, digamos, pode ser sido, né? Em vez de botar do outro lado, ele rasgou desse lado, ele tirou a blindagem. Ou tem esse interruptor do outro lado lá, né? Para ligar a luz da sala. Então a blindagem foi feita toda na parede interna, mas tem interruptor, então ali tem a caixinha, ali é um lugar mais fraco. Então, de novo, eu posso medir aqui na frente, onde seria a caixa, né? A caixa está do outro lado, mas eu meço a altura para ver se está a blindagem, tá? Então, são as dicas que a gente dá de onde medir, onde possivelmente vai ter a falha. E aí, de novo, é o que a gente sempre fala. Eu posso tanto pegar um equipamento, uma sala que está perfeita, digamos assim, e aí lá medir um cantinho e dizer, nesse cantinho está vazando um pouquinho de radiação, pronto, então condeno a sala, certo? Ou posso pegar uma sala que está toda errada, não tem blindagem na porta, não tem um monte de coisa, mas eu meço só a parede ali que está boa, etc, esqueço porta, maçaneta, e digo, não, medir 4 paredes, as 4 paredes estão perfeitas. Pronto, passou. Certo? Na realidade, as portas não. Tá? Então é possível fazer isso. Dá para condenar quem está certo e aprovar quem está errado. Tá? Basta você fazer as medidas corretamente, né? Não corretamente de medir, mas corretamente de posição e se atentar. E tem certos lugares que podem ser problemáticos e você tem que se dedicar àquele. Tá bom? Feitas essas medidas, né, com essas dicas todas que a gente deu, o que a gente faz? A gente vai para os cálculos, né, a parte que vocês mais adoram. Então, se você medir em exposição, em milli-Reuter em seu equipamento, você vai multiplicar por 0,01 e ele vai dar em milisievert. Tá? Isso segundo o manual lá da RE16. Se você medir dose absorvida no ar em milirad, que é até uma unidade não mais usada, aí tem uma diferença de 100 vezes, né? 0,014. Se for Kerman no ar em miligray, 1,14. E se for equivalente de dose ambiente, ou seja, se você já medir em milisievert, você já está em milisievert, que é a dose ambiente. Se você medir Kerman no ar em Gray, ficar por 1,14 e assim por diante. Bom, lembrando que você precisa ter miliampere minuto, certo? Então você vai dividir pelos miliamperes que você fez, tá? Você usou segundo, então você vai fazer isso aqui. Se você já mediu em taxa de dose, então se o seu equipamento já mediu em taxa de dose, ou seja, por H, por hora, então você vai dividir por 60 e dividir pela corrente, né? Divide pela multiplicação da corrente. Ok? Ele já te der em milhar. Então, se aqui já for por hora, tá? Equivalente dose ambiente por hora. Se você fizer dose integrada, que é o que eu falei, ou seja, você vai não medir tantos miligrays por segundo, tantos milireuter por segundo, assim por diante.
Você simplesmente vai dizer, ó, o total de radiação que foi emitido durante 1 segundo, meio segundo, que foi meu disparo, foi tantos milissieverts, né? O miligray que você já converteu. Então, isso tem que ser transformado em minuto, certo? 60. E ainda o tempo, que possivelmente vai ser segundo, por isso 4 segundos, e a corrente utilizada. Você vai dividir essa primeira multiplicação por essa segunda multiplicação. Por quê? Porque pensa bem, por que você tem que fazer essa correção? Porque você produziu uma quantidade de radiação medida porque você emitiu uma quantidade de fótons por tempo que ficou ligado ou por corrente. Então, se você dobrar a quantidade de corrente, você dobra o número de fótons, você dobra a quantidade medida. Se você dobrar o tempo, você fica mais tempo ligado, produz mais fótons, mais quantidade medida. Por isso que a gente tem que dividir tudo isso pela quantidade de fótons emitidos ou pela corrente e também pelo tempo, para garantir o quê? Eu sempre meça a mesma quantidade de radiação, seja para 1 miliampere, 10, 100 miliamperes, seja para 1 segundo, meio segundo, 0,1 segundo, entendeu? Porque senão não tem sentido, tá? Lógico, mais radiação eu produzo, mais eu vou medir. Então você tem que medir uma quantidade unitária, tipo para cada 1 segundo e cada 1 miliampere ou 1 MAS, eu produzo tanto de radiação. Seria basicamente o rendimento do teu equipamento, só que o rendimento você faz lá na frente, no cabeçote, baixo do cabeçote, no raio central, e aqui você está pegando o quê? A 2, 3 metros de distância com uma barreira na frente, certo? Mas seria basicamente o rendimento do teu equipamento. E aí você, com esse rendimento, esses valores, você vai fazer o quê? Você vai, então, multiplicar pela quantidade total de MAS utilizado, certo? Então, para 1 MAS, eu produzo tanto atrás da barreira. Se eu uso, ao longo da semana, 100 MAS, 200 MAS, eu vou produzir mais. Com isso, eu tenho 1 milisievert, 2 ou 3 milisievert para 1 MAS. E agora, para 200 MAS, quanto que eu tenho? Está abaixo do limite ou não, certo? Então, por isso tem que fazer todos esses ajustes aqui para conseguir descobrir quanto que eu produzo por semana ou anual, né? Tanto faz. Bom, com relação àqueles fatores de uso, eu não sei, um pouco difícil, porque o levantamento radiométrico, geralmente, o primeiro, tudo bem, você pode dizer assim, está estimado que eu vá fazer exames, né? Mas depois o segundo você já sabe mais ou menos os exames que são feitos naquele setor. Mas não sabe nada, né? Está completamente no escuro, pode então usar esse valor de 0,5, 0,25, uma parede 1, tal, que seja 0. Professor, a gente viu já em outros lugares 0,9, 009, 002, pode usar? Pode. Tá? Você simplesmente vai dizer, olha, esse piso recebe a radiação dos exames da mesa, então 90%. Essa parede 1 book mural é 009. E tem aqui exames, quando eu inclino a cabeçote, pego uma parede aqui que é 001, às vezes. Tá? Fator de ocupação, que é outro problema, né, por causa da portaria 453 e da 1016. Você assim, consultório, recepção vale 1, o sala de espera 0,25, né, um quarto, outro 1,16, 1,32. Aí você, tá, professor, mas eu tenho um berçário, eu tenho uma outra coisa, não sei o que está escrito aqui, que eu não é bem uma circulação externa, não é interna, o que eu faço? Ou você adapta, ou então você pode dizer que você sabe que naquele local tem uma pessoa, ou o público fica 15 minutos na sala de espera. Não vou usar 20, 0,25, 15 minutos, vou usar
32. Vai explicar. Jardim cercado, casa de marca, nunca vem ninguém. Isso aqui é 64, milésimo. Né? Quem vai? O cara vai uma vez por ano na casa de marca. Você pode eventualmente adaptar. De novo, se você não sabe quanto que você produz de corrente por minuto, né, de MAS ou MAS por minuto, durante uma semana, de novo aqui tem uma ideia. Quanto por paciente? São 24. Eu não sei quanto que eu produzo, mas não são 24. São 50 pacientes geral. Exame de mão, de pé, de ombro. Então multiplico 267 por 50 e vê o valor. Se for o 24, por exemplo, dá esse número. 4 vezes 2, 67 dá 60. Tá? Era para dar. Assim, porque paciente dia vezes 7 dias. Se for só book mural, por exemplo, você quer usar, pode usar esse número. Não faço tanto por semana. Faço 5, máximo, trabalho 5 dias na semana, 6 dias eu faço 30. Então, 53, faço 30 e ver a conta que dá. Tá? Então, você vai também adaptar. Se não sabe de nada, não tem ideia nenhuma, estou completamente perdido, você vai lá e usa esses valores da tabela. Certo? Então, lembrando que você vai fazer esses cálculos e vai comparar. No caso da 330, ela fala em ano, que a gente já comentou. Ano e tem a restrição. No caso da antiga 1016, ela falava já em semana, que é só dividir por 5. Só dividir por 50 semanas no ano. 0,5 vira 0,01. Livre. Controlado a 5, dividido por 50, 0,1. Certo? É o 5 e o 0,5 aqui. Exatamente igual, ou seja, a RDC 330 não alterou nada em relação a RE 1016. Tá? Manteve. Certo? Só que aqui já falava em semana, aqui fala em ano, mas é dividido. Ok? Então eu vou comparar com isso e verificar se está tudo funcionando ou não, certo? E aí agora a gente vai fazer algo, vou dizer prático, mas vamos tentar, certo? Então, um exemplo aqui de como seria o passo a passo. Então, primeira coisa, tá? Desenhar a planta, certo? Desenhar a planta, isso é importante. Então chegou, o que foi? Vou lá e rabiscou. Certo? Se tiver lá acesso ao engenheiro, ao arquiteto, beleza, vai lá e consegue. Tá? Se não, você desenha a mão lá mesmo, faz o que a gente troquinho, desenho rápido, desenho. Segundo, né, botei aqui, tem portas, são importantes, né? Basicamente a porta aqui é a mais importante. Tá? Coloquei a outra e tal. Ajudar. Identifiquei os lugares, isso aqui é uma recepção, uma sala de espera, um corredor aqui embaixo, um banheiro público, né, tá? Posicionei onde está principalmente a ampola, tá? Aqui estava de bom humor, desenhei a mesa, o trilho, por porta, tá? Mas o importante aqui é a posição da ampola, posição do book, tá? Book, ampola, esse é o mais importante. Eventualmente, se eu for fazer uma exposição aqui na ponta da mesa, eu posso também botar as pontas para dizer que eu fiz aqui balde d'água para simular aqui o exame de mão, alguma coisa assim. Então, posicionei o equipamento, posicionei a comando e o biombo aqui de proteção para quem está comando. Certo? Desenhei aqui um balcão só para botei as pessoas aqui só para ter uma ideia que mas as pessoas só para complementar e botei as dimensões. Não escrevi as dimensões, mas botei as dimensões. Como eu disse, né? Vocês estão vendo na tela, talvez na tela do computador, do celular. Não adianta eu dizer, ó, isso aqui vale 2 metros e aí você a partir daqui com uma régua 2 metros, 2 centímetros, só
5 metros, 5 centímetros, tal, você tentar medir com uma régua que não... Tá? Não adianta muito eu fazer em escala. O ideal seria escrever os valores. Eu não escrevi aqui só para não ficar poluído. Importante também identificar aqui aonde que está a posição da ampola, como é que está no eixo, tá aqui no eixo, onde é que está o mural, como é que está o comando, certo? Então, todas essas dimensões aqui, então tudo isso é importante aqui, porque, como eu disse, se eu for fazer uma fiscalização, eu olho o desenho que você fez, entro pela porta e vejo, olha, o meu equipamento está à minha esquerda, o que mural está lá na frente, certo? O comando está aqui está a porta, o comando está um pouquinho para a esquerda aqui, né? Um pouquinho diagonal aqui, não está bem na frente da porta. Isso foi o desenho. Aí o dia que eu for lá verificar, eu digo assim, poxa, está aqui a porta e bem na frente está o comando. No desenho o comando está um pouco mais fora aqui, está um pouco mais para o lado. Será que mudaram a porta de lugar? Será que mudaram o comando? Ah, o book mural estava na parede de lá, está na parede de cá agora. Então houve uma mudança, certo? Então por isso é importante ter o desenho. Eventualmente dimensões, o book mural estava aqui, depois está na parede, mas eu vou ver o book mural foi deslocado 1 metro. Então isso aí dá diferença, tá? Ok? Importante sempre fazer todos os desenhos. Hoje em dia com o computador até é fácil. Muito bem, medir escolhendo os pontos. Então o que a gente sempre escolhe? A menor distância. Por quê? Porque a função diminui com o quadrado da distância, né? O inverso do quadrado da distância. Ou seja, quanto mais longe, menos radiação eu tenho. Então está aqui o desenho de novo, eu vou escolher os pontos. Então eu escolhi um ponto A aqui. Por que eu coloquei 2 valores? Bom, normalmente se você for lá com uma trena e sair medindo as salas, você vai possivelmente medir a sala inteira, tá? E aí você vai ter esse 1,5 metro que eu coloquei aqui, na ponta da parede. Quer dizer, talvez você meça aqui por dentro e depois diga, aqui tem 20 centímetros essa parede, 15, 25 centímetros. Então eu sei que aqui dá 1,5. Me diz, sei lá, 1,30 mais 20 da parede, 1,50. Só que quem já trabalhou com cálculo de blindagem, diz que a blindagem a gente sempre calcula 30 centímetros fora da parede. Por quê? Porque ninguém gruda na parede. Tá? Você não fica encostado na parede, que é onde teria a radiação ali, né? A maior radiação. Você sempre fica afastado da parede, né? Nem que seja pela distância aqui do seu ombro, a cabeça, aqui a coluna, mais que você ombro, então você está sempre afastado. Outra coisa, você pode ter também um armário, um balcão, uma mesa com 50 centímetros, 80 centímetros, então você nunca vai estar ali. Só se você ir na mesa, entrar dentro do armário, mas senão você nunca está ali, certo? Então por isso que eu coloquei aqui que essa distância de medida da radiação pode ser 1,5 metro, pode ser 1,80 m. Professor, tem uma mesa aqui, tem um balcão e tal, então isso aqui dá 2 metros, certo? Então isso aí você tem que ver. Se você desenhar o balcão aqui, dizer que você mediu aqui na frente, o ponto A foi aqui na frente do balcão. Então, ok, e o balcão tinha 50 centímetros, então daqui do cabeçote até a parede 1,5 m, mais os 50 do balcão dá 1 metro e dá 2 metros, pronto. Tá? Por isso é importante desenhar e dizer onde é que você sabe, quanto mais longe, menor radiação. Mais fácil que de passar no teste, né? A radiação está mais longe. Muito bem, continuando, por exemplo, medir aqui de novo. Vai ficar alguém grudado aqui na parede, aqui no 2,20? Não, 30 centímetros. De repente eu posso dizer, não, mas aqui é uma vaga de carro, o carro fica estacionado assim, então o motorista fica aqui, se você escrever e tal. Ou a pessoa pode dizer, não, mas aí se o carro não estiver aqui, as pessoas caminham, podem caminhar por aqui. Ou volta para o 2,50. Você que sabe. Tá? Isso vai ser importante só quando o valor foi muito próximo do limite. Tá? Daí qualquer 10 centímetros pode dar diferença entre passar e não passar. Se o valor está muito abaixo, você considera 2,20, 2,50, 2,80.
Aqui 2,50. Aqui, professor, por que o senhor não colocou 2,80? Porque eu considerei que o vidro plumbífero aqui, e até porque é um trabalhador, vai receber sempre radiação, ele vai estar sempre trabalhando aqui, ele pode, sei lá, encostar o rosto no... sabe, dar uma olhada assim mais de perto, olhar mais atravessado, porque o paciente está para lá, o paciente está para cá, então ele pode olhar meio atravessado, com isso ele fica muito próximo do vidro. Então, até por segurança, né, ou sei lá, botar a mão, enfim, botei no limite do vidro mesmo, 2,50, tá? Não botei mais 20, 30. Aqui de novo, a pessoa fica sentada aqui, 4,30, 4,60. Tá? A porta, de novo, a porta. Posso botar no meio da porta? Posso. Tá? Posso botar aqui na porta? Posso. Eu marquei mais aqui na ponta. A dura, onde é o batente, tá? Onde pode passar mais radiação fraca. Se eu desenhar no meio da porta errado, não. De novo, vou botar o 3, vou botar... Outra coisa, eu não fiz aqui em linha reta, que é a menor distância, né? Por quê? Porque eu considerei que aqui, se for bem desenhado, primeiro eu tenho um balcão aqui, que dificilmente alguém vai ficar, e quem mais vai receber radiação é essa pessoa, por isso que eu coloquei pensando nela aqui, a distância até ela. Aqui, se você for medir, talvez dê 4,20, um pouquinho menos, então também não vai fazer muita diferença. Mas eu quis reforçar aqui que essa pessoa que vai receber mais radiação vai ficar sentado todo dia ali, então eu medi aqui. Tá? Depois aqui para terminar o corredor. Também 60, que é até aqui, ou então em 90, se eu pensar que a pessoa está caminhando, né? Tá lá e vai grudar. De novo, se tiver um armário, se tiver alguma coisa mais longe, eu posso considerar. Tá? Que a pessoa nunca vai chegar tão próximo do cabeçote, né? Ou da parede por causa desse bloqueio físico. Certo? Escolhi os pontos, medi as distâncias. Isso tudo você faz lá, tá? Enquanto estiver lá na sala. Vou começar a medida. Então, ponto A, né, que seria aqui, deu 0,32 micrograus. O ponto B, 1,08, né? Um disparo, ou fiz 2, 3, tirei a média. O ponto C, 0,03, que é o vidro. O ponto D, 0,01, tá? Na frente do vidro desse lado, tá? Você quer ver se a barreira funciona ou não funciona. Se você botar o teu monitor aqui no meio da sala, claro que ele vai dar lá em cima, porque vai ter bastante radiação. Tem que medir sempre depois da barreira. Tá? O ponto D, que era mais ou menos aqui, 0,01. O ponto E com a porta fechada, né? Tá? Porta fechada. A porta é uma barreira. Se você tiver a porta aberta, você vai ter mais, óbvio. A porta é uma barreira. E por fim, ponto F aqui, que é o corredor, certo? Fiz essas medidas, esses 6 pontos aqui. De novo, a RE1016 falava em uma medida, faça uma exposição e tanto. Mas o ideal seria se você pudesse fazer 4 disparos, tá? 4 vezes medida, 4 vezes essa, 4 vezes forte, assim. Mais ou menos a 1,5 metro de altura. Tá? Aqui a maçaneta da porta é 1,2. Posso colocar 1,2? Pode colocar 1. Tá? Aqui a pessoa fica sentada. Aí a tireoide dela e tal tá 1,40, 1,30, sei lá. Posso medir? Posso. Não, ela fica sempre de pé. Vou medir 1,80. Posso? Pode. Tá? Só anotar a altura. Certo? Muito bem. Passo então o quê? Como estava escrito lá, anotem as medidas, né? Não é só sair disparando e esquecer de anotar. Anotem as medidas, façam a lista, ponto A, B, C, né? Aqui só para lembrar o que era, poderia só deixar A, B, C, D, porque está lá
valores. Vou então, copiei aqui os valores medidos lá, certo? Agora vamos fazer os cálculos. Para fazer os cálculos, o que eu preciso? Eu preciso dos valores de ocupação, de uso. Então vamos lá, ponto A. Coloquei aqui que vai ser sempre radiação espalhada, então aquilo que eu medi vai ser sempre a mesma quantidade, certo? E vou usar aqui um banheiro em ponto de 16. Tá? Ponto B, eu vou considerar primária, por isso que eu botei vermelha. Como é primária, aquele disparo que eu fiz é usado só 0,25 vezes, então todo o tempo. Tá? E considerei estacionamento 1,8 aqui. Tá? C, considerei então só radiação espalhada, o uso sempre é 1, então tudo que eu fiz o disparo vai ser sempre igual esse disparo, sempre a quantidade vai vir para cá, e a pessoa que o tecnólogo vai estar disparando sempre usando tempo 1. No D, tempo 1 também é sempre radiação espalhada, então o Z1, ou seja, a radiação espalhada vai vir para cá, não é só uma fração da primária. No ponto E, de novo, é espalhada, então eu uso 1, que é 1/4 aqui, corredor, conforme a regra. Certo? E o F aqui, então, também primária, porque eu posso girar um pouco o cabeçote e fazer algum exame de mão, alguma coisa na ponta, então pode vir um pouco de radiação primária, mas é só 5%. Tá? Então não é aquela quantidade de radiação que eu medi aqui, não é uma quantidade que vai vir durante toda a semana, só 5% do tempo que vai vir aquela quantidade. Tá? Por isso esse fator. Ok? Feito todos esses valores, tá? Eu passo então a fazer o cálculo. Certo? Então o cálculo é multiplicação, no caso aqui eu dei em micrograys, tá? Aí multipliquei por 1,14 para passar para milisievert. Usei esse W aqui, porque era 130, lá falava 125, mas eu usei de 130. 160 mAh, usei 200 mAh, 0,2, então multipliquei o T de cada local, cuidado, certo? Ali passei antes. E depois calculei a dose externa, milisievert vezes 60, divide pelo I, que foi 200. Divide pelo I, que é o 200, e divide pelo tempo, que é o 0,2, né? Tá? Multiplica esses dois e divide a parte inicial por esse valor aqui. Certo? Fiz tudo isso na planilha do Excel, lógico. Tá? E aí deu 5 milisievert semana, né? Porque é W por semana. 0,983. Passou ou não passou? Né? Botei aqui banheiro, secretaria, porta, para lembrar o que é público, é trabalhador, né? Então, o que eu faço para terminar? Verifico os valores. Então, o valor limite para banheiro que é público é 0,1 semana, estacionamento é público 0,1 semana, deu um pouquinho abaixo, quase no limite, aqui deu a metade. Biombo 008 tem que ser 0,1, então está bem longe. 003, 0,1 passou. 001 passou. Passou. Certo? Então, basicamente passou. A situação ok. Tá tudo. Tá? Muito bem. Essa simulação aqui, por exemplo, todo mundo passou. Tá? Só aqui, para terminar, eu queria passar uma dica aqui para vocês que é importante. Por exemplo, aqui o 009, quase o 010 aqui, tá? Ficou 10 para baixo. Certo? Esse aqui deu a metade. Então, o que acontece? Por isso que a gente diz, se eu pegar um equipamento, se eu transformar o banheiro, não é mais banheiro, é uma secretaria, um consultório, que a taxa de aumenta,
etc, etc, esse valor aqui pode ser ultrapassado. Coisa que deixa 0,5 dobre, já ultrapassa o valor. Então, por isso que é válido aquele laudo para aquelas condições, digamos, daquele dia que você fez. Tá? O uso das salas, a blindagem, o equipamento, etc, etc. O estacionamento aqui também, não é mais o estacionamento, aqui vai ser, ter uma guarita, guarda, ficar ali e controlar. Vai ser bem ali naquela parede, ali próximo do biombo. Com certeza a taxa de ocupação vai mudar e esse valor 0,09 aqui vai extrapolar. Certo? Então, por isso que vale a situação do dia da medida. Bom, no caso do estacionamento, que o limite, já escrevi 100 aqui para facilitar, de 0,0100, o que acontece? Eu fiz um tempo, supostamente 0,2, ou 200, tá? Que deu, eu escrevi 0,09, tá? Vamos até voltar. Eu usei 3 casas decimais, aqui deu 0,09, puxa, passou. Na realidade, se eu pedir mais uma casa decimal, é 92, certo? Bom, digamos que quando eu fiz o meu levantamento radiométrico, eu sabia que o meu tempo, a minha escala de tempo tinha um erro da ordem ali de 7, 8%. Então, o meu 200 milissegundos está dando, pode dar eventualmente, reprodutibilidade, pode dar 185. Certo? Então, eu faço as contas achando que eu coloquei 200 milissegundos no comando, eu disparo, mas ele dá, ou fica ligado só 185. 7,5. Muito bem. Está dentro dos 10%, aceitável, ok. Nesse ponto, tá ok. Porém, se a gente observar bem o que acontece. Se eu, em vez de botar 200, tá? Porque normalmente o que o pessoal vai fazer é isso, vai para o comando, vai lá para o comando e diz assim, ó, bota 130 kV, bota 200 mA, 0,2 milissegundo e dispara. Dispara uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Você vai notar isso e esquece. Tá? Só que de repente esse 200 que você acha que está valendo, o teu equipamento pode em algum momento dar 190, 210, por exemplo, pode dar 185. Talvez você nem saiba. Como é que você vai saber? Você tem que ver o laudo dos testes. Ou fazer no dia, aproveitar no dia. Ah, professor, mas esses testes de qualidade a gente faz uma vez por ano e o levantamento radiométrico a cada 4 anos. Vou fazer no mesmo dia. Vai ser daqui a 4 anos. Bom, ou você faz no 4º ano que vai fazer o teste de controle de qualidade, você faz o levantamento radiométrico, já tem 4 anos, faz no mesmo dia ou um dia depois, enfim. Ou por qualquer motivo, você fez em março os testes, aí lá em junho, o cara lá resolve, vou botar um ar-condicionado, vou abrir a porta, botar a porta no outro lugar, vou isso, não sei o que, vou mexer na sala de radiografia. E aí ele te chama, bom, fiz a mudança, agora você mede. O equipamento faz 3 meses de teste de qualidade, não vai pagar pelo novo teste de qualidade, ele só quer pelo levantamento radiométrico. Eu vou fazer o levantamento radiométrico. Então você tem que pegar o quê? O laudo de março e ver qual é o erro de tensão, qual é o erro de corrente. Certo? E aí, se somente se teu erro aqui, o teu limite estiver muito próximo, então a dose semanal do estacionamento está 10% abaixo do limite, deu 0,01, deu 0,09, 2, estaria 8 abaixo. E o meu erro, nesse caso, foi 8%, o que aconteceu? Se eu dividir, não por 200, por valor real do tempo, o que aconteceu? A minha dose semanal é 0,01, bate com o estacionamento, estaria reprovado. Na verdade, iria para aquela tolerância, né? A restrição poderia ficar, mas só para mostrar que se eu estou com valores muito próximos do limite,
tem que dar uma pensada no erro. Teu equipamento que mede, pode não, vai ter 2, 3, 5 de erro. Então, quando ele mede 100, pode ser 105. Quando ele mede 0,3 micrograys, pode ser 0,2, pode ser 9. Então, o teu equipamento tem erro de medida e o teu equipamento que emite radiação também tem, certo? Então, quando você está com limites muito próximos, vale a pena fazer um estudo do erro. Bom, deixa eu ver, se eu tiver o pior caso, meu tempo é menor, minha corrente é maior, não sei o que, eu botar isso lá no Excel, na calculadora, lá, o que ele vai dizer? Eu vou ultrapassar o limite ou não? Tá? Certo? Se os valores estão longe, 10, 50, 100 vezes abaixo do limite, eu não preciso me preocupar com erro de 10%, porque isso aí não vai variar. Mas nesse caso aqui, principalmente do estacionamento, né? Claro, fez de propósito aqui, né? Estava fazendo as contas e tal. Surgiu de um valor parecido, eu tenho um pequeno ajuste para acontecer esse erro aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho que preocupar em fazer, digamos, essa correção. O que aconteceria se aquele tempo que eu espero ser de 200 não é de 200, é de 185, ou é de 210, 220, né? Para cima e para baixo. No caso, se for para baixo, tá? O tempo e a corrente for para baixo, cálculo, então vai dar para cima, certo? Da mesma maneira que eu vou parar 4 vezes, tirar a média dessa dose de 4 vezes, tá? Justamente evitar também que o equipamento 8, 10% de erro na medida também possa estar medindo sempre a mais ou sempre a menos, certo? Muito bem, pessoal. Então, por enquanto a gente fica por aqui, tá? E aí na próxima aula a gente vai tentar fazer algumas contas. Vou passar para vocês o mapa de levantamento, vou dar uns números, vocês vão calcular, tá? Então, quem puder tiver no Excel, LibreOffice, quem está, sei lá, no celular, talvez pegue lá um papelzinho de pão com uma caneta, né? E vai fazendo as contas, a gente vai fazendo junto, tá? E mostrando para vocês como fazer. Então, isso mais ou menos que eu montei aqui para vocês, passo a passo, desenhando e tal. Eu vou fazer na próxima aula de novo para reforçar o levantamento geométrico e deixar vocês fazer as contas também, a gente discutir junto, né? Prático. Discutir aqui eu vou considerar 1, vou considerar 0,5, o que eu considero, o que vocês acham. A gente vai montando uma situação de levantamento radiométrico. E, claro, a gente não vai poder medir na prática, mas eu vou dando alguns números e a gente vai calculando o que acontece, vai passar barreiras, passar. Ok? Dúvidas, pessoal?